foi o próprio Jesus. Ele diz: aquele que me confessar perante os homens aqui na terra, eu confessarei a meu Pai que está nos céus. Mas também aquele que me negar aqui na terra, é eu que nego ele diante de meu Pai que está nos céus. Se a sua vida não estiver pautada em Jesus, está entregue ao diabo. E o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Ele faz do homem uma marionete. O homem é um boneco nas mãos de Satanás. Projeto Resgate. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos meus sonhos, os meus planos são melhores. Ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Projeto Resgate. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teu projeto comigo, deixa acontecer. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Um projeto qual foi levantado por Deus para anunciar as boas novas, anunciar a salvação somente em Cristo Jesus. Chega de ouvir palavras de dores, palavras de sofrimento, mas nessa noite vamos trazer uma palavra de salvação para a tua vida, para a tua casa, para te dizer que ainda tem solução para os teus problemas, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nessa noite, Jesus tem uma palavra ao teu coração. Aleluia, aleluia. No livro de João, capítulo 3, se alguém tem a Bíblia ou aplicativo no seu celular, uma Bíblia, se o irmão quiser ler comigo essa palavra, não importa qual é a tua Bíblia, o que importa é que é a palavra de Deus. Aleluia. João 3,16. O grande amor de Deus Pai para nossas vidas, que diz assim a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 3, o verso 16, diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito, Filho de Deus. Aleluia. Nessa noite, nós vemos com grande amor de Deus para a humanidade, com grande amor de Deus para a tua vida, porque Deus deu seu Filho unigênito para pagar os meus pecados, para pagar os teus pecados, que não tinha mais como o homem chegar ao céu de glória, através do pecado de Adão no jardim do Éden. E aquele plano de Satanás frustrou a salvação da humanidade. Mas Deus tem um plano perfeito para te alcançar, para te dizer que o grande amor de Deus veio à terra, Jesus de Nazaré. Ele veio para pagar o preço que o dinheiro não podia pagar, o ouro não podia pagar, ou seja, nada podia pagar o resgate da tua alma, a não ser Jesus de Nazaré. E nessa noite Ele nos enviou aqui para dizer que os teus problemas há uma solução através de Jesus. Sabe por quê, caros ouvintes da palavra de Deus?
O homem, quando ficou distante de Deus, ele não teve mais como ter um encontro com o Pai. Não tinha como ele chegar ao céu de glória, porque o homem ficou distante e os pecados afastou o homem de Deus, e houve uma barreira no meio do homem até Deus. Mas Deus, ele não ia perder para Satanás. Deus, ele envia o seu Filho unigênito para pagar o preço do resgate da minha alma, o resgate da tua alma que estava predestinada para ir para o inferno. Mas Jesus, ele veio, e a palavra diz: maldito é aquele que for ao madeiro, no livro de Gálatas. E Jesus se fez maldito pelo meu e teus pecados. O homem que veio à terra não pecou, não errou, mas ele se fez maldito por causa de você. Foi pendurado a um madeiro, foi açoitado, foi ultrapassado com a lança. Ah, Deus, para pagar o preço do resgate da minha alma, o resgate da tua alma, mulher. Homens, você não precisa mais de buscar a solução para a tua alma em algo que não pode ter solução. Mas nessa noite está aqui a solução: Jesus de Nazaré. Jesus, ele não negou a si mesmo, ele se entregou em morte de cruz para pagar aquilo que nós não podemos pagar. Foi o que, irmão Hélio? Eu era predestinado a ir para o inferno, mas Jesus, com o seu grande amor, ele desceu à terra, nasceu, cresceu, e aos 33 anos ele foi julgado pelo homem, foi julgado pela religião, e a religião matou o mestre Jesus para não dar acesso ao céu de glória. E nessa noite, mulher, homem, claros ouvintes da palavra de Deus, não há outro caminho que leve homem ao céu. Jesus fala no livro de João 14, diz: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. Há um lugar para você, mulher, há um lugar para você, homem, no céu de glória. Mas como é que eu faço, irmão Hélio, para alcançar a salvação? É simples, a salvação é de graça. A salvação é um ato de fé. É levantar a mão e confessar diante dos homens e dizer: eu quero Jesus como meu Salvador. Quando você levantar suas mãos e entregar a sua vida para Jesus, o seu nome vai ser escrito no livro da vida que está no céu. E como é que eu faço, irmão Hélio? E deixar as coisas que não agradam a Deus. No livro de Atos, capítulo 3, o verso 9 diz assim, o apóstolo Pedro: aleluia, arrependei-vos e convertei-vos, e seja pagado os vossos pecados. E vem o tempo do refrigério da presença de Deus. Não há um homem que tenha refrigério para sua alma, mulher, homem, se não for em Cristo Jesus. O refrigério do homem só encontra em Jesus. Porque o mundo oprime, o mundo acusa, o mundo investe em algo que nos afasta de Deus. É a prostituição, é a droga, é o homicídio, é os vícios da carne. Mas isso não agrada a Jesus. Isso não agrada a Deus. Jesus disse: o homem para chegar no céu, ele tem que morrer e nascer de novo. Como é que o homem morre, irmão? Quando ele reconhece Jesus como Senhor e desce as águas, é batizado, enterra um velho homem, nasce uma nova criatura, e deixa os vícios da vida, deixa o desejo da carne, e se volta para fazer a vontade de Deus. Aí passa a ser o de criatura para ser filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, homem e mulher, não para condenar o mundo, não. Jesus veio para se entregar e pagar os pecados que o homem não pode pagar. Não foi o ouro, não foi a prata, não foi sacrifício de sangue de bode, ou sangue de galinha, ou sangue de boi, mas foi o sangue do cordeiro imaculado. Jesus subiu o madeiro por injustiça do homem. E Jesus disse, não sequer reclamou, não sequer murmurou para pagar o resgate da minha alma, da tua alma mulher, da tua alma homem. Foi pago com preço de sangue na cruz do Calvário, ou seja, no Gólgota. Não foi uma religião, não foi uma imagem, escultura,
Não, foi o próprio Filho de Deus, Jesus. Veio ao mundo para pagar a moeda que era contrária, a cédula que era contrária sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas o homem insiste em ir para o inferno. Como assim, irmão Hélio? Porque eu vou para o inferno? É só permanecer do jeito que você está. O homem que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, não confessa a Ele, já está decretado. Mas aquele que confessa e tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, esse alcança a graça, o favor imerecido. Não merecemos, mas a graça veio através de Jesus para nos alcançar, aqueles que querem aceitar Jesus. Porque eu estou vivo, é a misericórdia. A misericórdia abundou em meu pecado, está nos sustentando de pé. É a misericórdia, mulher, homem, que te guarda, que te sustenta. Mas a salvação não é pela misericórdia, mas sim é pela graça em Cristo Jesus. E nessa noite, não perca a oportunidade, porque nossas vidas, irmão, é tomar de atitude. Eu não escolhi o pai e minha mãe que eu queria ter, mas eu escolhi o casamento que eu quis casar, com a esposa que eu quis casar. Eu escolhi o que eu queria ser, eu escolho o que eu quero ser, eu escolho hoje o que eu quero jantar ou almoçar amanhã. Assim é a salvação. É eu que escolhi Jesus. Eu que escolhi ser salvo através de Jesus. A salvação é tomada por um esforço, mas é de graça. Como assim, irmão Hélio? É pela graça que é Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse no livro de Mateus capítulo 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos que se encontram cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa noite, mulher, homem, jovem, adolescente, criança, você tem um alívio nessa noite se você quiser. É só vir até Jesus Cristo e encontrarás socorro e descanso para a vossa alma. Só em Jesus. Só em Jesus há descanso para o homem, há descanso para a mulher. Jesus, Ele é o suficiente, não precisa de escória, não precisa de algo, de arrudeio, de atalho, precisa só do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outras partes, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele, eu sou o que sou, eu sou o que me enviou. Ele é Jesus, o onisciente, onipotente e onipresente. Aqui se concreta mais uma coisa que Jesus prometeu. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se faço presente. E aqui está a presença de Deus, está a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus. Nesse lugar, irmão, se transformou em lugar de oração, intercessão. Porque tem aqui mais que 2, mais que 3 reunidos, anunciando o nome de Jesus. E Ele vai voltar. E como vai ficar a terra quando Jesus voltar? Sem o Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo um momento de horror. Aqui na cidade, na madrugada dessa noite, houve uma fatalidade. O próprio irmão matando a sua irmã. Homens se esbofeteando, pessoas se esfaqueando, filho contra pai, pai contra filho, o mundo do crime matando um jovem que não chega nem a ficar de maior. É um sinal da volta de Jesus. Se arrependa enquanto há tempo para alcançar a graça, o favor imerecido que há Jesus. Jesus! Ele tem poder no céu e na terra e abaixo da terra para mudar a tua história nessa noite. Tu tem problema? É pequeno para Jesus. Ele é bem maior. O jovem Lucas, adolescente Lucas, está capotado em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto, irmão, você está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo um versículo da Bíblia,
um louvor da parte de Deus, abre o teu coração e deixa Ele entrar. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Ou seja, é mais do que feliz aquele homem ou mulher que ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui, irmão, não porque somos melhores do que ninguém. Estamos aqui porque fomos alcançados pela graça. Nós fomos alcançados pelo favor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E esse é o nosso papel, de anunciar a salvação só em Cristo. Só em Cristo. Só em Jesus Cristo. Há salvação, há libertação, há uma cura, milagre só em Cristo Jesus. Irmão Elon encontrou um milagre em algo, pode até ter encontrado, mas a salvação só em Cristo Jesus. A salvação, homem, para a tua vida, só em Jesus. A salvação, mulher, para a tua vida, só em Jesus. No livro de Gálatas diz: mesmo anjo vir do céu e pregar outro evangelho, seja anátema. Ou seja, seja amaldiçoado. Se pregar outro evangelho, a não ser esse, que falar que há outro caminho a não ser Jesus, a salvação. Lucas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos garante, irmão. Deserto tu estás cuidando de mim, de lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis, sustenta-me em pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas
Oi. Projeto Resgate. Quero deixar aqui uma breve saudação aqui no livro de Romanos, capítulo de número 18. Capítulo 1, versículo de número 18, que diz o seguinte: isso é um alerta para os dias de hoje, que tem por título a ira de Deus contra o pecado. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder, divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, astutos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou às consciências de seus corações, à imundícia, para ver seus corpos desenrolados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também, homens, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu pecado ou do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, não agradam, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicida, contenda, dolo, malignador, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia, aos quais, conhecendo bem decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que aprovam. Isso não sou eu, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está nos falando, irmãos, aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que Deus não se agrada do pecado. E o que é pecado? Tudo aquilo que desagrada, que entristece o Espírito Santo do Senhor. Deus, ele criou o homem para viver em santidade. No jardim do Éden, Eva e Adão, não foi o fruto, aleluia, que entristeceu a Deus, mas a desobediência. Até hoje o homem vive no pecado da desobediência. A desobediência a Deus tem levado muitos a uma condição miserável, e aqui em Romanos está dizendo que tudo é percebível nas coisas que foram criadas: uma árvore, os rios, os mares, os peixes, os animais. Todo aquele que vê isso sabe que nada se criou por conta própria, a não ser pela boca de Deus. Deus disse: haja, e no haja de Deus criou-se o mundo. Mas quando chegou no homem, Deus não disse haja, Deus disse: façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança. Você e eu somos imagem e semelhança do Deus vivo. E você que está nos assistindo pela internet ou através desse vídeo, eu quero lhe dizer: ainda tem solução para a tua vida. Deus, ele almeja, Deus, ele tem saudade de você que um dia conheceu a sua palavra, que andou nos seus caminhos e hoje está afastado. Eu quero te dizer que Deus, ele ainda espera por você. A porta ainda não está fechada. A arca que hoje, aleluia, representa Jesus Cristo de Nazaré, ainda está aberta. Dá tempo de você entrar antes que venha
os maus dias ou os dias maus, Jesus ainda está fazendo convite para você, dizendo: filho, eu te amo, não perca tempo, Deus ainda conta com você na terra, para levar aos que não conhecem a palavra, a sua maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Também nesta noite queremos, aleluia, ouvir uma rápida saudação pelo evangelista Gilberto, em nome de Jesus. Quero falar que Deus, Ele é bom, é misericordioso, assim como Ele foi com Zaqueu, Ele está aqui. Zaqueu precisou subir numa árvore, nós não precisamos subir numa árvore para ver o agir de Deus. Muitas das vezes você pode olhar e dizer: como eu posso sentir a presença do Senhor? Como eu posso ser transformado? Deixar que Ele entre em sua casa. Nós saímos das nossas casas para trazer essa palavra de salvação, de cura, de libertação. Muitas das vezes nós somos desacreditados, mas tem um que acredita em nós, se chama Jesus de Nazaré. Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê já está salvo. Então nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, nós trazemos o amor, aonde que muitas das vezes procuram amor em portas erradas, a felicidade, como diz o salmista: me alegrei, como dizendo, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. O Salmo também diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Se eu busco a minha felicidade em Jesus Cristo, então nada vai nos faltar, porque eu tenho certeza da minha salvação, da nossa salvação. Nós hoje não estamos falando de placa de igreja, nós estamos falando de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Nós jamais estamos aqui pregando praga de A e B. Nós estamos falando aquele amor. Muitas das vezes Zaqueu, ele viu a multidão, mas sentiu o desejo. E ele olhou e disse: eu quero servir. Jesus, simples. Vá lá, divida o que você tem, né? Mas você vai ganhar a vida eterna. Será que você tem a coragem de fazer isso hoje? Deixar as coisas do mundo e entrar para Deus. Deixar de servir, muitas das vezes, o homem que não dá nada. Muitas das vezes as pessoas enganam, mas Jesus Cristo é aquele que nos garante, nos carimba, escreve o meu nome e o teu nome no livro da vida, para qual eu possa, eu e você, morar no céu. Antigamente nós andávamos por lugares que não era da vontade do Senhor, mas hoje nós estamos aqui, fazendo o ID do Senhor, que é a palavra da transformação. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, está chegando o tempo em que o homem não pode mais dizer que não tem conhecimento de Deus. Deus, Ele é, na sua santidade, amigo do homem, sempre foi. É nós que muitas das vezes rejeitamos a Deus. Deus, em sua magnitude, Ele quer que o homem se arrependa dos seus caminhos, dos seus pecados. O homem, ele tem a oportunidade nesta noite, através da sua palavra, porque vai chegar um tempo que as portas vão se fechar. Em algumas capitais já não é mais permitido falar o evangelho nas ruas, mas a gente vê o contraditório. É permitido músicas com palavras depravadas, com pornografias, e ninguém fala nada, juiz não fala nada, as autoridades não falam nada, crianças na prostituição, as autoridades não tomam atitude nenhuma, em festas, em baile funk, mas para falar do amor de Deus, tem que você antes se precaver, você tem que ter uma ordem, você tem que ter, aleluia, conceito de alguém para falar de Deus. E Deus, Ele é um só, independentemente de religião. Deus, Ele não muda, Ele é um só. Deus, Ele é aquele que veio, aleluia, em morte de cruz,
derramou seu sangue para a remissão de pecado. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser pelo Filho. O Filho é a porta da salvação. Salvação só na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é aquele que pode, aleluia, redimir o homem, o mais vil pecador, tirar e pagar o preço que estava previsto. E sabe qual era o preço? Era a morte. E eu e você não podia pagar esse preço, mas Deus, Ele deu o seu único Filho, por amor, aleluia, não só de Nova Cruz, mas do mundo inteiro. E você tem a oportunidade de ser grato a Ele, dizendo: eu aceito, eu reconheço a Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador. Você nessa noite tem essa oportunidade. Nosso irmão Wilson está com a oportunidade de adorar o Senhor com 2 hinos, em nome de Jesus. E se ele reclamar, canta 4. Glória! Aleluia, Jesus. Segura para mim, irmão, por favor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu ante esse destino perdi a razão. Na estrada da vida fui na contramão. Mergulhei de cabeça em um abismo sem fim. Loucura, tristeza eram parte de mim. Num terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagar na escuridão das garras da morte. O Senhor me arrancou, me mostrou as verdades que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Presbítero João, a paz de Jesus. Terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, a minha alma vagar na escuridão. Escuta, das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou as verdades que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Jesus é bom. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus
Aleluia, Jesus. Um dia tudo irá findar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Aleluia. A tua misericórdia dura para sempre. Força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce Jeová. Você crê? Agradecemos a amigo por estar dando serviço. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite em via pública para falar do amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para nessa noite falar para você o plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia está escrito lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo de número 11, onde diz que a graça, portanto, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A graça, favor imerecido de Deus. Ou seja, nós como ser humano não merecíamos e nem merecemos
Está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que todos pecaram e separado, ou seja, destituído está da glória de Deus. Ou seja, o pecado do homem fez com que o homem se afastasse de Deus. Mas por que o pecado afasta o homem de Deus? Porque Deus, Ele é santo e Ele não concorda ou não tem comunhão com o pecado. O pecado é uma rebelião que faz com que o homem se volte contra o seu Criador, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí por isso que o pecado afasta o homem de Deus, da presença de Deus. Mas Tito diz que a graça, ou seja, mesmo sem o homem merecer, afastado da presença de Deus, a graça foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus, Ele se esvaziou da sua glória, desceu na terra como homem, na pessoa de Jesus Cristo, para nos substituir na cruz do Calvário, pagar o nosso pecado na cruz do Calvário. Ou seja, a graça, o favor que nós não merecíamos, mesmo nós pecadores. Mas Deus se manifestou através de Jesus Cristo e nos substituiu na cruz do Calvário para pagar a dívida que estava entre o homem e Deus, chamado pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, profetizando 700 anos antes de Jesus Cristo ele vir à terra, antes da graça se manifestar na terra, o profeta Isaías profetizava o seguinte: no capítulo de número 53 de Isaías, ele disse que, louvado seja o nome do Senhor, ele disse que Jesus Cristo vinha, disse que ele, como uma ovelha muda, ia ser levado ao matadouro, mas ele não ia abrir a sua boca, e ele ia ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz ia estar sobre ele, e pelas pisaduras dele nós hoje fomos sarados. O profeta Isaías profetizava antes de Jesus Cristo vir. Aí quando Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele foi chicoteado, arrastado nas ruas de Jerusalém, arrastando uma cruz pesada, subiu ao alto chamado Caveira, lá no Gólgota, crucificaram Jesus. Aqueles pregos que foi botado nas mãos e nos pés de Jesus era para mim e você. Aquele chicote de 6 pontas, contendo chifre de carneiro na ponta, e cada vez que batia nas costas de Jesus, aqueles ossos de carneiro entravam, e quando puxava rasgava o couro e a carne. Era para ser para mim e você, mas Jesus me substituiu e substituiu você, porque nem eu e nem você tinha e nem temos condições de pagar nossa dívida com Deus. Aí a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, através de Jesus Cristo, Ele pagou na cruz do Calvário a nossa dívida com Deus, para nos reconciliar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para nos trazer salvação, para nos libertar da condenação do pecado, para nos libertar, aleluia, do jugo que era o pecado que estava sobre nós. Jesus levou na cruz do Calvário, nos substituiu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele nos redimiu.
de todo pecado. Redimir é quitar a dívida, é pagar a dívida, é substituir, é absolver. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a condenação que tinha sobre nós, chamado pecado, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, para nos absolver, nos perdoar, mesmo sem nós merecermos. Jesus pagou o preço. E essa graça, esse amor de Deus, que tem vindo através de Jesus Cristo, é quem perdoa nossos pecados. A sua misericórdia é quem nos dá direito, o nome escrito no livro da vida, e direito, uma vida eterna no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deixa eu te dizer uma verdade nessa noite. Talvez você nem entenda, não compreenda, porque até hoje Deus te deu livramentos de morte, livramentos de enfermidade, livramento de alguma situação que você olhou e diz: mas como eu passei por essa situação, estou vivo? Sabe o que é isso? É a graça, é o favor imerecido de Deus, aleluia. Isso é Deus te dando uma oportunidade de hoje tu está aqui ouvindo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você só está vivo ainda por causa da misericórdia dele, é a graça dele. Louvado seja o nome do Senhor, te dando oportunidade para que um dia você se arrependa e se volte para ele, reconhecendo que ele é Deus e Senhor sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você só está aqui na face da terra ainda vivo e de pé por causa da graça do Senhor. É porque ele tem te sustentado, não é pelos teus méritos, aleluia, não é. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é melhor, mas é por causa dele, é pela misericórdia dele. Ele existe um atributo, irmão Hélio, chamado longanimidade. O que é isso? Ele é longânimo, ele é paciente, ele tem te dado oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, para que tu entenda que ele é Deus e Senhor na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Mas para que eu venha tomar posse dessa graça, desse favor imerecido de Deus, eu preciso se chegar a ele, eu preciso se aproximar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez ele estava, Jesus, conversando com os discípulos, e ele disse o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que aquele que o confessá-lo diante dos homens, ele confessará diante dos anjos, diante do Pai que está no céu. Ele disse: mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante dos anjos e diante do Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nesta noite é noite de você ter um encontro com Jesus, é noite dessa graça chegar na tua vida, você deixar essa graça adentrar na tua vida, adentrar no teu lar, na tua família, mudar a situação e mudar a história. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa deixar se aproximar de Jesus, confessá-lo como Salvador da tua vida, para que essa graça venha se apoderar da tua vida. Você precisa se chegar para ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque se nós confessarmos, aleluia, ele como Salvador da nossa vida, ele vai confessar diante do Pai que está no céu, e vai escrever o nosso nome no livro da vida, e nos dá direito a uma vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra verdade que você precisa de saber: todos nós sabemos que um dia nós iremos partir.
ou seja, morrer. E durante essa morte física, o homem, ele é tricotômico, ou seja, 3: corpo, alma e espírito. Geralmente, quando o ser humano morre, ele vai ser enterrado, e se cumpre o que está escrito lá no livro de Gênesis, que o homem do pó saiu e para o pó vai voltar. O corpo físico vai se acabar, a terra vai comer, mas o espírito e a alma não morrem. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, ele diz, Deus ele diz: façamos o homem nossa imagem conforme nossa semelhança. E diz que quando ele fez o homem, diz que ele soprou o fôlego de vida, o espírito de vida na vida do homem e fez ele ser vivente. Ou seja, o espírito de vida Deus botou no homem. E quando o homem morre, o corpo vai voltar para o pó, vai ser enterrado, mas o espírito vai para Deus. Mas a alma do homem, para onde será que a alma do homem vai? Existem 2 lugares. Céu e inferno. Para onde será que a alma do homem vai? Quando o homem ele morre com seus pecados quitados e perdoados, seu nome escrito no livro da vida, a alma dele vai para onde Jesus disse em João capítulo 14, iniciando do primeiro versículo, ele diz: quando ouvir a minha voz, não endureçais vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar, mas um dia eu voltarei para vos buscar, para onde eu estiver, vós estejai também comigo. Essa foi uma promessa que Jesus fez para aqueles que estão com seus pecados quitados. A alma vai habitar com Cristo eternamente no céu de glória. Aleluia. Mas para aqueles que não se chegaram à graça, permaneceram no pecado, a condenação do pecado permaneceu sobre a sua vida, e quando ele perecer, ele vai morrer sem Cristo, e a alma vai para um lugar de tormento chamado de inferno, aonde Jesus diz que o bicho não morre e nem o fogo se apaga, e é choro, pranto e ranger de dentes. Aonde está o diabo e os seus anjos? Lá. E todos aqueles que morrer sem Cristo também irão para lá, sofrer uma eterna condenação, viver a vida eterna separado da presença de Deus, no lugar de tormento. Mas aqueles que se chegam à graça, têm seus pecados quitados, a sua alma vai para a presença de Deus, viver uma eternidade de paz e gozo na presença de Papai do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí essa escolha quem faz sou eu. Essa escolha quem faz é o ser humano, se quer se chegar para Jesus ou não quer se chegar para Jesus, se quer essa graça, se apoderar dessa graça ou quer abandonar essa graça, se quer seus pecados perdoados ou quer permanecer nos pecados, nos deleitos e prazeres desta vida e morrer sem Deus. Isso é o homem que escolhe. Ou o homem confessa Jesus como Salvador da sua vida, ou rejeita Jesus como Salvador da sua vida. É por isso que toda vez que você chega, que você vê alguém pregando, falando de Jesus, no final tem um apelo. Pergunta se você quer aceitar, porque o próprio Jesus disse que nós temos de confessar diante dos homens, para Ele nos confessar diante de Deus que está no céu. Mas se nós negarmos diante dos homens, Ele também negará
diante do Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero só encerrar te fazendo uma pergunta. Nessa noite tu tem essa oportunidade de deixar a graça chegar na tua vida e se aproximar dessa graça, que é através da pessoa de Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador da sua vida. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, é só levantar a mão que nós vamos orar por você nessa noite, entregando tua vida na presença de Papai do Céu. Se tiver alguém, levanta a sua mão onde você estiver, que nós vamos orar por você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a vontade de Deus é de salvar a todos. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e só Jesus pode te levar até a presença de Deus, e mais ninguém, só Jesus. Aleluia. E se você não quer, procure uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus e vá assistir os cultos, vá ouvir a palavra de Deus, que um dia o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração e você vai ter um encontro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, quase em frente tem um ali, temos outra aqui nessa outra rua, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Congregação Esperança Viva. Temos culto ali nas quartas, sextas e domingo, e você é o nosso convidado todo especial de ir ali juntamente conosco cultuar e exaltar o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pelos minutos que você esteve sentado na sua calçada, nos dando a atenção de nos ouvir nessa noite. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família, o seu lar, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar este culto nessa noite, fazendo uma oração por este bairro, pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus e soberano Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai amado, neste momento, Senhor, nós oramos, te apresentamos, papai, este bairro. Deus amado, te apresentamos, Senhor, cada família, cada lar, papai amado. Meu Deus, toma em tuas mãos, Senhor. Papai, onde tiver, meu Deus, alguém, Senhor, enfermo, meu Deus, chega com a tua cura, chega com a tua graça nesta noite. Senhor da glória, papai, onde tiver uma vida, meu Deus, oprimida, escravizada, meu Deus, por demônios, meu Deus, que não consegue dormir, Pai, nesta noite vai repreendendo todo o laço do diabo, todo o principado, toda a potestade, todo o poder, vai pondo por terra nesta noite. Meu Deus amado, chega com socorro, meu Deus, chega com milagre, Pai, vá adentrando em cada lar, chega na vida, papai, de cada família. Senhor da glória, meu Deus, chega, papai, na vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Papai, chega com salvação, meu Deus, chega com libertação, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós entregamos este bairro em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos a cada um que ouviu, passou esses minutos ouvindo com atenção a palavra de Deus e os louvores que foram entoados nessa noite, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Projeto Resgate, mais uma vez, trazendo para você uma palavra do coração de Deus, direta ao teu coração, porque a Bíblia, ela é a boca de Deus falando ao nosso coração. Amém. Eu quero, para encerrar, louvar o Senhor com o hino para a nossa meditação. Isso não é para a sua meditação, é para a nossa meditação, porque a cada dia que passa nós temos que se santificar cada dia mais,
Não é porque estamos pregando o Evangelho que já estamos salvos. Nós estamos ainda no processo. Hino da harpa cristã de número 570. Glória a Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, oh amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Jesus, Ele quer te libertar. Amanhã pode ser muito tarde. Muitos no período do Covid disseram hoje não, talvez amanhã, e o amanhã não chegou. Dormiram e não acordaram. Foram para o leito de hospital e não voltaram mais para o seu lar. Jesus tem pressa na tua alma. Hoje é noite de salvação. Ainda dá tempo você confessar o nome daquele que tudo pode, Jesus Cristo de Nazaré. Amanhã pode ser tarde demais. E para vocês que estão pregando não pode, a gente não pode garantir o dia da manhã, mas de uma coisa a gente tem certeza: de ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. E se você quiser, também o seu nome pode ser escrito hoje no livro da vida, por aquele que tudo pode. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Ainda está aberta a oportunidade, né? O nosso irmão Hélio
vai orar terminando esse trabalho e o evangelista Moraes está despedindo com a bênção dos apóstolos. Mas também aquele que me negar aqui na terra, é eu que nego ele diante de meu Pai que está nos céus. Se a sua vida não estiver pautada em Jesus, está entregue ao diabo. E o diabo veio senão parar e destruir. Glória a Deus. Irmão, a porta está aberta. Não tenha vergonha. Vergonha faz roubar, vergonha faz estar numa boca de fumo essa hora, ou numa esquina, num sinal, pedindo esmola, mendigando uma moeda para fumar droga. Vergonha faz estar nessa hora sendo preso pela polícia. Vergonha faz estar numa esquina, uma criança, um adolescente se prostituindo. Vergonha faz o pai de família está dentro da sua casa e seus filhos essa hora já em via pública buscando algo para se drogar, para se prostituir. Vergonha faz, irmão, é estar longe e distante da presença de Deus. Está aberto a todo lugar. E quando eu vou orar, a gente está aberto. Soberano Deus eterno, Pai, nesse momento, Senhor, te louvamos, te exaltamos, Senhor, pela tua santidade, Senhor, pelo teu nome amado por toda a humanidade. Nesse momento, Pai, te lembramos, Senhor, cada pessoa, Pai amado, que ouviu a tua palavra, Pai, que se alegrou com o louvor, meu Deus. Pai, é uma expressão que liberta, é uma expressão que pode transformar, é uma expressão que transforma em um anjo pecador. Essa noite, Espírito Santo, toca no coração, Espírito Santo. É tu, Senhor, que pode mudar a história desse bairro, porque esse bairro declaramos que é de Jesus, que esse bairro é de Jesus, que Satanás não pode operar nesse meio, porque tem homens e mulheres que não moram nesse bairro, Pai. Obrigado, Pai, por essas palavras, Pai amado, pregadas, anunciando o teu grande amor, meu Deus. Pai, chega, Senhor, no lar, Senhor, no momento de sono reparador da tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo, vai tocando, vai abraçando, Pai amado, cada pessoa desse bairro. Pai, Deus, dando sabedoria, discernimento, Pai, quebra essa fenda espiritual, Pai amado, porque não me ser glorificado sobre a vida deles, Pai. Pai, nessa noite, Senhor, entregamos ele em tuas mãos, Senhor. Entregamos o Pai, o tudo fechado, Pai amado, em tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor possa, nessa noite, Pai amado, libertar, curar, salvar, meu Deus, porque uma cura pode acontecer, Senhor, mas um milagre, Pai amado, é melhor uma salvação, uma libertação desse bairro, meu Deus. Pai, se há, Senhor, algum demônio, Pai, territorial, Pai amado, que opera, Pai, aqui nesse bairro, Pai amado, agora, em nome de Jesus, seja repreendido, seja amarrado, seja lançado no abismo nessa noite. Oh, horta do diabo, oh, garra, Satanás, uma seta que acertou o coração, mas venha, os vasos sanguíneos, Pai amado, agora, Pai, eu repreendo o nome de Jesus, em nome de Jesus, cai por terra agora, Satanás, cai por terra agora, horta infernal nessa noite, e o nome seja glorificado e exaltado, Pai. Pai, entregue-me tuas mãos para esse bairro, entregue-me tuas mãos, Pai amado, cada um, Pai amado, está aqui, Senhor, que pregou, que louvou, que anunciou a tua palavra, Senhor, dá a noite de sono reparadora, Pai amado, e um dia, Senhor, garantido a tua presença, meu Deus. Pai, isso eu te peço, Pai, guarda esse povo, guarda para adolescente, jovem, criança, os anciões, Pai amado, para o nome ser glorificado através da vida deles, Pai. Pai, isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém.